todos, muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Hoje, mais uma vez, diretamente aqui do auditório da igreja em São Paulo. É com alegria que estou falando hoje com uma audiência, embora diminuta, por causa do distanciamento, por causa dos protocolos sanitários, mas sempre é com muita alegria que a gente revê os irmãos, podemos novamente, mesmo com máscara, com distanciamento, mas o calor, o calor dos irmãos sempre nos dá mais motivação, Então, hoje sendo domingo, os irmãos já sabem, o dia de nós fazemos as nossas ofertas, lembrando ainda do dia do missionário internacional, não se esquecer que nós precisamos alcançar nossa meta, e também todos os demais itens de ofertas. Muito bem, eu vou seguir com a mensagem 34. A mensagem 34 tem por título A Graça e a Verdade, a Justiça e a Paz. Esse título foi tirado de Salmos 85, embora os irmãos aqui em São Paulo leram, mas na transmissão talvez você não tenha lido. Vamos ler em Salmos capítulo 85, versículo 10 e 11, que dizem: Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus que se fez carne. Em o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós temos visto a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Portanto, nós estávamos perdidos aqui no mundo. Depois da tragédia no Jardim do Éden, o homem se afastou de vez de Deus, se desconectou de Deus e se tornou um pecador, porque o pecado entrou no homem pela transgressão à palavra de Deus, e pelo pecado a morte também entrou neste mundo, e todos nós passamos a ser pecadores, e não há mais caminho de volta para Deus, com exceção do derramamento de sangue, porque sem o derramamento de sangue não há o perdão dos pecados, não há remissão. Mas graças a Deus que Ele enviou o seu Filho unigênito, o único Filho, e se sacrificou por nós aqui na terra como o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro que veio aqui na terra, ele veio como a palavra de Deus que se encarnou. Ele veio aqui na terra e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A graça, por que graça? Porque nós não tínhamos nenhum merecimento para sequer aproximar-se de Deus. Mas esse Cordeiro Pascal morreu em nosso lugar. Ele, com seu sangue derramado na cruz, Deus pôde, com a base de justiça que Cristo realizou, Deus nos perdoou os nossos pecados. E nós somos trazidos, resgatados de volta para Deus. E a partir da fé
quando nós cremos em Jesus, a fé faz uma coisa milagrosa. A fé, pela fé, nós somos justificados. Nós que éramos pecadores, mas por causa da obra redentora de Cristo, quando cremos na sua obra redentora, nós somos justificados pela fé. E não só isso, através da fé, Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E essa palavra, a certeza, em grego é hipóstasis, que existe essa palavra em português, que é hipóstase. A palavra hipóstase era usada pelos gregos como uma realidade permanente, concreta, e universal. Irmãos, só existe uma única realidade nesse universo, que é Deus. E através da fé, nós podemos entrar em contato com a hipóstase. Isto é, nós podemos entrar em contato com essa realidade permanente, concreta, que é Deus. Através do nosso exercício da fé, nós já explicamos aqui, não vou repetir, que existe a fé objetiva e a fé subjetiva. E a fé subjetiva é o nosso ato de crer. Quando nós cremos, nós abrimos uma janela do nosso mundo físico, do nosso mundo limitado a tempo e espaço. Nós, através dessa janela, nós vamos para uma outra dimensão, a dimensão onde Deus está, a dimensão das coisas espirituais e a dimensão das coisas celestiais. Você não precisa viver limitado como todo mundo a este mundo físico, a este mundo visível. Você pode ter acesso às coisas invisíveis de Deus por meio da sua fé. É só você exercitar a fé, você terá acesso à hipóstase, você terá acesso à realidade, você terá acesso ao próprio Deus, que é a verdade absoluta nesse universo. Amém? A parte de Deus, tudo é imitação, falsificação ou mentira. Só Deus é a verdade. Irmão, sabe por que eu quero reforçar isso nesta mensagem? Porque para o próximo semestre, a partir da próxima conferência internacional em fevereiro, nós vamos entrar nos livros, nas cartas de Paulo ao jovem Timóteo. E essas duas cartas falam muito a respeito da economia de Deus, do plano de Deus e da verdade. E eu não quero que os irmãos tenham um conceito, ainda que um conceito alto, superior e nobre, que a verdade, estamos nos referindo somente às verdades bíblicas, somente às verdades doutrinárias. Quando eu me refiro à verdade, irmãos, não que a verdade, a palavra da verdade que há na Bíblia não contém a verdade, não é isso. Mas a doutrina em si fala a respeito da verdade. O ensinamento sobre a verdade é um relato que contém a verdade. Mas a verdade, queridos irmãos, é uma pessoa. A verdade é o próprio Deus. A verdade é essa única realidade nesse universo. Se você tirar Deus, não sobra nada. Portanto, irmãos, esse é o conceito sobre a verdade que eu queria firmar um pouco entre vocês hoje de manhã, né? Talvez, eu ainda não terminei aqui, né? No versículo 10 que nós lemos, ali fala: encontraram-se a graça
e a verdade. Irmãos, nós estamos chegando no final dos tempos. Não sei se você acredita, mas todas as coisas indicam que nós estamos já chegando no final dos tempos. E quando chegar no final dos tempos, irmãos, a igreja precisa estar preparada. Talvez a grande maioria dos cristãos, dos membros da igreja, esteja distraída. Esteja ainda, como todos, cuidando do casar-se, dar-se em casamento, comer, beber, se levantar e divertir-se. Talvez, como nos dias de Noé, ainda muitos cristãos estão desapercebidos, vivendo como se vai durar para sempre esse tipo de vida que nós vivemos. Não, isso tudo vai ter um fim. Precisamos estar apercebidos. E Deus, no final dos tempos, Deus tem dado à igreja a graça. Desde a morte do ungido, desde a morte de Cristo, aproximadamente no ano 30, começou a era da igreja, a era da graça. Então, Deus, através da fé, nos deu Ele mesmo como a graça para nosso desfrute, para a igreja desfrutar esse Deus com a nossa graça gratuitamente. Irmãos, nós não éramos merecedores, mas hoje nós temos acesso a um banquete celestial, que é o próprio Deus com todas as suas riquezas, para o nosso desfrute. Isso é graça. Deus, no seu Filho, foi nos dado para o nosso desfrute. Isso é a graça. Nós não merecíamos, não tínhamos dinheiro para pagar, não tínhamos condições para adquirir. Mas em Isaías 55, como diz: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Deus sabe que nós não temos dinheiro e não temos como pagar preço. E Deus mesmo, através de Cristo, seu Filho, morrendo por nós, abriu um caminho da graça, o caminho da fé. Hoje nós podemos desfrutar o próprio Deus pela fé, como a graça, como um banquete, desfrutar do vinho e do leite celestiais. Não é maravilhoso, irmãos? Nós não precisamos viver uma vida miserável como todos os homens vivem. Nós podemos viver uma vida rica, desfrutando desse banquete, dessa graça todos os dias. Ainda mais nós que estamos tendo acesso, irmãos, a essa palavra tão rica todas as semanas. É ou não é? Não tem faltado palavra rica no nosso meio, para quem vive a vida da igreja. Por isso, bem-vindos todos para a vida da igreja. A graça aqui é abundante, a palavra não nos falta. Porém, essa graça, queridos irmãos, precisa se tornar em verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A graça é para nosso desfrute, mas o resultado do desfrute da graça, irmãos, é a verdade. Deus é um empreendedor. Ele não fica falando mensagens após mensagem meramente para nosso desfrute e não ter nenhum resultado prático. Deus quer um resultado prático entre nós. Deus plantou uma vinha, Ele quer ter fruto dessa vinha. Os judeus não puderam dar esse fruto para o Senhor. E chegou a era da igreja. Deus quer o fruto dessa vinha. Então, o resultado do desfrute da graça é a verdade. Irmãos, que é a verdade? É o próprio Deus, como a nossa realidade. Toda vez
que nós recebemos uma palavra de Deus como a graça, nós precisamos levar a sério essa palavra. Nós não podemos tomar uma palavra como essa como se fosse mais um sermão maravilhoso, né? Essa palavra precisa se tornar parte de mim. Eu preciso ruminá-la, eu preciso aprofundar, eu preciso orar em cima, pedir para o Senhor me iluminar. Se há impurezas em mim que o Senhor quer remover, se ainda eu vivo uma vida não pela verdade que está sendo transmitida para mim, eu ainda vivo uma vida vazia, uma vida, né, ausente da verdade. Queridos irmãos, se nós fizemos isso a toda a palavra que recebemos, desde a palavra fundamental, né, como a palavra profética, a palavra fundamental, queridos irmãos, é para aqueles irmãos novos, ou recém-convertidos. É muito importante vocês terem uma base nas verdades básicas. Portanto, a editora Árvore da Vida tem editado, publicado livros sobre o fundamento da fé cristã. Volume 1, volume 2, vai sair volume 3, vai sair ainda o volume 4. Essas verdades são para nos fundamentar, mas também para nos constituir. Deus, quando fala uma palavra, Deus quer que essa palavra se torne a nossa realidade. Deus não quer apenas bons pregadores, bons teólogos, bons faladores da Bíblia, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Deus quer que toda a sua verdade se transforme em nossa realidade. Ó Senhor Jesus. Muito bem, então vamos lá. Por isso, encontraram-se a graça e a verdade. Quando a graça se encontra com a verdade, Deus tem a igreja cheia de verdade, cheia de realidade. Aí também encontram-se a justiça e a paz. Quando vem a graça sendo transformada em verdade em nós, a justiça é encontrada no nosso viver no dia a dia. E quando existe a justiça no nosso viver, ao nosso redor, o que resulta é a paz. Se eu tenho a realidade da palavra de Deus que eu desfruto como graça, e se transforma em realidade em mim, na minha vida, queridos irmãos, na minha família, no meu casamento, no meu ciclo de amizades, irmãos, eu preciso transmitir essa verdade em forma de um viver de justiça. E esse viver de justiça vai resultar na paz, tá? Muito bem, nós ainda vamos ver tudo isso. Então, Deus é o único verdadeiro. Mas antes de entrar nisso, eu vou ler com vocês Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 18. Todos acharam? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aqui fala, detém, né? Os homens detêm a verdade pela injustiça. Então, irmãos, que é a verdade aqui? Que é a verdade aqui? No versículo 24, 25. Pois por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, a verdade aqui é o quê? É o que acabei de explicar. A verdade é Deus. Antes de Deus criar as coisas,
nesse universo, eu não sei se eu posso chamar de universo, nesse universo havia só Deus, certo ou não é? Só havia Deus. Então Deus é o que estava desde o princípio, o que estava desde a origem. Deus é original, não é? Deus é original. Todo mundo, né? Todo mais, irmãos, é imitação ou falsificação. Só Deus é a verdade. Hoje a Ami está aqui, né, Ami? A Ami sabe que ele está pertinho do Paraguai, onde ele mora, Foz do Iguaçu, né? E ali, de vez em quando, a Ami vai comprar uma coisa para mim, e ele vai perguntar para o lojista lá no Paraguai: esse produto é original? Aí o lojista fala: é original? Mas quem me garante, a me pergunta, quem me garante que esse produto é original? Que garantia eu tenho ao comprá-lo? Eu falo: garantia sou eu. Eu fiz essa pequena brincadeira, pequena descontração para vocês entenderem que só Deus é original. Entenderam? Só Deus é a verdade. Então, eu uso muitas Bíblias como minha consulta, né, para minha referência. Encontrei na versão Restauração esse versículo aqui, Romanos 1, versículo 25, ali onde fala: os quais, né, mudaram, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Na nota de rodapé, onde está a verdade de Deus, aqui na versão Restauração diz assim: a verdade de Deus é a realidade de Deus. É exatamente isso que eu estou pregando. A verdade de Deus é a realidade de Deus. Deus é verdadeiro e real. O que Ele é realidade. Tá? Eu vou repetir. A verdade de Deus é a realidade de Deus. Deus é verdadeiro e real. O que Ele é realidade. Então, se você comprar um produto de Deus, é original. Se você adquirir um produto fora de Deus, de Satanás ou desse mundo, pode ser colorido, não é original. É falsificação. Portanto, irmãos, nós precisamos da verdade e da realidade. Também em Timóteo, é o livro que nós vamos entrar, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Todos acharam? Que diz o quê? É um versículo muito conhecido. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, alguns entendem que chegar ao pleno conhecimento da verdade é que você conhece todas as verdades bíblicas. Irmão, eu não excluo isso. Mas é mais do que isso. É você realmente ter essa verdade como a sua realidade. Total. Entendeu? Isso é chegar ao pleno conhecimento da verdade. Tá? Então eu vou ler de novo, aqui na nota de rodapé, da versão Restauração, 4:2, que diz assim: verdade quer dizer realidade, e denota todas as coisas verdadeiras reveladas na palavra de Deus, que são principalmente Cristo, como a corporificação de Deus, e a igreja como o corpo de Cristo. Quer dizer, a verdade, eu trouxe isso aqui só para mostrar isso para vocês. Então,
A verdade, queridos irmãos, é o próprio Deus. E a verdade de Deus é a realidade. E Deus deseja que nós tenhamos a realidade de Deus, ou seja, o próprio Deus venha a ser a minha realidade, o próprio Deus venha a ser a sua realidade. Não apenas tem a cabeça cheia de verdades, não é por aí, é aqui dentro, ser constituído, que a verdade seja sedimentada em mim. Por isso, irmão, Deus é verdadeiro. Então vou ler alguns versículos sobre Deus é verdadeiro. João 3, vamos lá, João 3. Agora que comecei o meu esboço, tá? Ó Senhor Jesus, vamos ver se eu consigo terminar de novo. Ai. João 3, versículo 31. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Irmãos, é isso que eu quero dizer. Nós somos daqui da terra. Nós nascemos aqui na terra e nós passamos a viver uma vida que é terrena. Nós olhamos para as coisas visíveis, nós só vemos para crer, não é assim? É São Tomé, vê para crer. E nós só conseguimos alcançar as coisas desse mundo. Eu gosto de fazer isso, não sei se vocês, né, todos vão entender, desse mundo cartesiano, num sistema cartesiano de eixos X, Y e Z. Nós vivemos no tempo e espaço limitados aqui. Mas, queridos irmãos, onde Deus está, não está limitado a essas coisas pelo tempo e espaço onde nós estamos limitados. Onde Deus está, irmãos, são as coisas lá de cima. As coisas lá do alto, irmão, lá do céu, são coisas ilimitadas, infinitas. É o próprio Deus, a dimensão infinita de Deus. E nós podemos ter acesso, irmãos, pela fé. Você não precisa viver de uma forma tão quadrada aqui na terra. Você pode viver todos os dias pela fé, olhando para as coisas lá do alto, como Colossenses 3, Paulo disse: buscai as coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então quem vem das alturas certamente está acima de todos, ou não é? Quem vem da terra é terreno, fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Quem veio do céu? Jesus Cristo veio do céu. Ele é o verbo que se encarnou e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Jesus Cristo veio aqui na terra, ele veio lá do céu para trazer as novidades do céu para a terra, mas todo mundo aqui é cego, todo mundo aqui é terreno, só enxerga as coisas terrenas. Não aceitaram o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica o quê? Certifica que Deus é verdadeiro. Quem não aceita o testemunho não consegue enxergar nada, nem um palmo na frente do seu nariz. Mas quem usa o Espírito, aceita o testemunho de Jesus, enxerga e certifica. Emite um certificado, certifica que Deus é verdadeiro. Estamos chegando no final dos tempos. Quanto mais se aproxima no final dos tempos, mais as pessoas desse mundo vão acreditar, porque as pessoas vão dizer que não existe a verdade absoluta nesse universo. É ou não é? A filosofia pós-moderna, modernista, fala de que a verdade é relativa. O que era errado no passado, nem certamente é errado agora, porque cada um tem a sua verdade. A perversão que é retratado em Romanos capítulo 1, a impiedade, a perversão, a injustiça, hoje
com essa teoria da verdade relativa, deixa de ser problema. Por isso, liberou-se total. Não tem mais referência moral, não tem mais referência ética, não tem mais nenhuma referência sobre a verdade, porque a verdade absoluta não existe nesse universo. Irmãos, mas nós cremos. Porque nós, pela fé, nós podemos ter acesso a Deus e nós certificamos que Deus é verdadeiro. Você certifica ou não? Deus é verdadeiro. 1 Tessalonicenses, que nós estamos estudando, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, como diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes a quem? O Deus vivo e verdadeiro. Ele não só é verdadeiro, ele é vivo. Nosso Deus é vivo e é verdadeiro. Aleluia! Então a referência do verdadeiro é Deus, certo? Ó Senhor Jesus. João 14. Se vocês não estavam convencidos quando eu disse que o Verbo, ele se tornou carne, né, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e que a graça que é próprio Deus desfrutado por nós, visa Deus fazer com que o próprio Deus se torne a nossa realidade. Se você não estava muito convencido, eu vou dizer para vocês em João 14, né, João 14, versículo 16, ali fala da morte e ressurreição que Jesus estava para fazer, né? E o objetivo dele é para quê? Para levar os seus discípulos para onde ele estava. E onde ele estava? Ele estava no Pai. Ele estava no verdadeiro. E ele quer levar os discípulos também para viver no verdadeiro. Mas para que isso possa ocorrer, essa verdade tem que se constituir em nós como a nossa realidade. Por isso, irmãos, quem vai nos ajudar a chegar lá? João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É o Espírito que Deus dará com a partida de Jesus. O próprio Senhor Jesus mandará ou virá em forma do Espírito para estar para sempre conosco. Hoje Jesus está também no nosso espírito. Cristo, de um lado, objetivamente está sentado à direita de Deus no terceiro céu, mas por outro lado, Ele como Espírito vive dentro de mim. E esse outro Consolador, quem é? Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Jesus, está falando de Jesus. Jesus habitava com os discípulos e estará em vós. De um lado, Jesus habitava com eles, mas Jesus iria morrer, ressuscitar e voltaria em forma de outro Consolador, que é o Espírito da verdade, e viveria para sempre com eles. Por que esse nome Espírito da verdade? É porque Deus deseja, queridos irmãos, que toda a graça que Deus nos deu para desfrutar, que se torne a nossa verdade, se torne a nossa realidade. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá
tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Esse Espírito da verdade, irmãos, vem da parte de Deus, do verdadeiro. Esse Deus que é o verdadeiro mandou o Espírito da verdade até nós para quê? Para nos conduzir a toda a verdade, ou nos conduzir a toda a realidade. Não pode ficar nada como doutrina na nossa cabeça, precisa ser constituída, tudo que nós ouvimos, irmãos, constituído em nós como a realidade divina, como a realidade de Deus. Tudo o que Deus é, todas as verdades, todas as coisas positivas, não é isso? Na palavra de Deus, são a verdade. E essa verdade tem que se tornar a minha realidade, a sua realidade. Ó Senhor Jesus. 1 João 5,20. 1 João 5,20. Opa, peraí, tem algum... tá aqui, Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, aleluia, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. O nosso Senhor Jesus Cristo veio, e Ele se tornou o Espírito da verdade que vive dentro de nós. Ele nos dá a capacidade de reconhecer o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Não é? Ele nos dá a capacidade de reconhecer o verdadeiro, que é Deus. Mas por outro lado, nós já estamos no verdadeiro. Quem é esse segundo verdadeiro? É Cristo. Né? Nós estamos em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, vocês percebem que Deus é verdadeiro. E Jesus é o verdadeiro. E Deus é o verdadeiro e também é a vida eterna. Em outras palavras, irmãos, a vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é o próprio Deus. A vida eterna é o verdadeiro. A vida eterna é Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Então toda vez que fala a vida eterna, na verdade está falando da realidade de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quer dizer, quem crê no Filho tem o Filho como a verdade, como a realidade. Então, irmãos, nós fomos destinados para estarmos no verdadeiro, né? Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito bem. Bom, Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fechará e que fecha ninguém abrirá. Ele é o santo e o verdadeiro. E 6:10, Apocalipse 6, versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, e Ele é o santo, Ele também é o verdadeiro. E Apocalipse 19, aquele que estava sentado no cavalo branco, quem é? 19, versículo 11, como diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Irmãos, original só tem um. Todo o resto é mentira, todo o resto é engano. Satanás quis competir com Deus, quis competir com o verdadeiro, quis competir com a verdade. Irmãos, ele só tem a falsificação, ele só tem a imitação, ele só tem mentira, só tem engano.
Mas no final dos tempos ele vai seduzir as nações, vai seduzir muita gente. Se possível, até os próprios cristãos serão seduzidos. E a fé se esfriará. A apatia, não é? Da fé começará, já começou. Muitos estão se distanciando de Deus, mesmo, né, sendo alguém que se converteu ao Senhor. O amor se esfriará. Mas, irmãos, nós temos que agarrar no verdadeiro. Nós temos o verdadeiro e estamos no verdadeiro. Jesus falou em João 14, 6, que ele falou? Que ele falou? Eu sou. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir ao Pai? É por mim. Eu sou o caminho. Mas você vai ao Pai para quê? Para o quê? Achar a verdade e a vida. Vocês entenderam? O objetivo final ainda é a verdade e a vida. Deus é verdadeiro, Jesus Cristo é o verdadeiro e a vida eterna. Então é a verdade e a vida. Amém? Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 6, 4:2 primeiro. 2 Coríntios 4:2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Irmão, sabe por quê? Se nós estamos lidando com a verdade, a gente não tem que adulterar. A gente não tem que tornar a verdade mais palatável para as pessoas, usando artifícios para explicar sobre Deus com as coisas de Deus. Nós temos que aprender a cortar reto. Porque a verdade é a verdade. A verdade não precisa que eu coloque um pouco de fermento para se tornar a massa mais fácil de mastigar. Não é isso? Então, os verdadeiros ministros de Deus, eles não andam com astúcia, não adulteram a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A única preocupação dos verdadeiros ministros de Deus, irmãos, não é buscar fama, não é buscar prosperidade, não é buscar ganhar dinheiro, cachês. Não, é manifestar a verdade. A minha única preocupação aqui, irmãos, é ajudar vocês a reconhecerem a verdade. E a viverem na verdade e terem a realidade em vocês. 2 Coríntios 6, 7. Senhor Jesus. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Irmãos, existe a palavra da verdade. Não é a palavra que fala a respeito da verdade, mas é uma palavra que contém a verdade nela. Os irmãos entenderam? Nós podemos ter muitas verdades trazendo conhecimento a respeito da verdade. Mas nós temos a palavra da verdade. A própria palavra tem o conteúdo da verdade. É dessa palavra que nós precisamos, irmãos. Amém? Então, quando você recebe a palavra da verdade, você sabe que tem verdade nela. Você não é superficial, você não vai lidar com ela de uma maneira superficial. Você vai buscar onde está a verdade. Você vai buscar ter realidade dessa palavra, né? Então é a palavra da verdade. Efésios 1, 13 e 14. Ó Senhor Jesus, obrigado pela tua verdade. Efésios 1, 13 e 14.
em quem também nós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Irmãos, se nós recebemos a palavra da verdade apenas como um conjunto de doutrinas, né, bíblicas, irmãos, nada iria mexer conosco, nada iria nos alterar, né? Mas se essa palavra é de verdade, ela vai nos salvar. É o evangelho da nossa salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quer dizer, quando a palavra é da verdade, contém a verdade, você ganha a realidade. E qual é a realidade que você ganha pela palavra da verdade do evangelho? Você ganha o selar do Espírito Santo da promessa. Você ganhou ou não ganhou o selar? O Espírito Santo da promessa selou você ou não selou? Selou. Quando você creu em Jesus, essa palavra da verdade trouxe essa realidade para você. Você hoje foi selado pelo Santo Espírito da promessa, certo? 2 Timóteo 2. Senhor Jesus. Segunda Timóteo 2, versículo 4. Não, perdão, é 1 Timóteo 4, já li na verdade. 2 Timóteo 2, 14 e 15. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Irmãos, quando nós não estamos lidando com a verdade, nós estamos lidando com discussões, questionamentos, né? Palavras de contendas. Irmãos, não estão preocupados não. Por exemplo, se você vive num ambiente em que as pessoas vão dizer para você, não, você é um crente, você é um bobo, você está aí ainda achando, hoje já não é mais tempo, você está totalmente desatualizado, você ainda está achando que a Bíblia é a verdade? Você ainda acha que Deus tem a verdade? Não, hoje nós já acreditamos que não há verdade absoluta. Sabe, nessa hora não convém e não precisa você discutir. Vocês concordam comigo? Porque essas discussões serão infindáveis. Essas discussões não terão fim, tá? Não vai levar a nada. Mas você procure você viver a verdade. E numa hora da dificuldade, eles vão ver que você tem a verdade. Tá? Mas vou explicar mais tarde. Tá bom? Então, eu li o versículo 14. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra maneja bem em grego é cortar reto. Quando você pega um serrote e corta, não é, um pedaço de madeira, você não pode cortar todo torto. Se você cortar todo torto, depois não encaixa em lugar nenhum, é ou não é? Então, você tem que aprender a cortar reto. Então, mexer com a palavra da verdade, irmãos, não pode ser tortuoso. Porque a própria verdade fala por si só. Ela é a verdade, você não precisa defendê-la, você não precisa tornar a verdade mais palatável, como disse, você não precisa usar artifícios para falar a verdade, porque a verdade é por si só a verdade. Tá bom? Ó Senhor Jesus. Versículos 23 a 25. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Não adianta discutir, irmão, não adianta discutir com ninguém. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem,
na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, não entre em discussões, né? Mas sempre com mansidão, levando com o objetivo, irmãos, das pessoas conhecerem plenamente a verdade. 1 Coríntios 5, 8. Ó Senhor Jesus. 5:8, como diz: por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Não acrescente fermento na verdade, para que as pessoas possam assimilar mais facilmente, porque um fermento torna um pão mais macio para mastigar. Não é isso? Mas a verdade não precisa. Por isso que Deus prefere o asmo da sinceridade e da verdade. Tá? Vamos ver Tiago. Tiago 1, 17 e 18. Sabe onde está Tiago? Depois de Hebreus, tá? Versículo 16 fala: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Quando fala toda boa dádiva, é com relação a toda doação e todo aquele que recebe a doação, tá? Então, toda dádiva e todo dom perfeito, né? Você recebeu a dádiva, virou seu dom perfeito, e todo dom perfeito são lá do alto, não tem aqui na terra, tá? Não tem aqui na terra. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Irmãos, Deus habita na eternidade. Não é isso? Isaías 57. Eu vou ler aqui para vocês acharem que eu estou inventando aqui, né? Isaías 57 diz assim, ó. 57, versículo 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Veja bem, Deus, ele habita fora da nossa dimensão. Essa dimensão física não é onde Deus habita. Deus habita a eternidade, ou Deus habita na eternidade. É outra dimensão. Pode estar aqui. Entendeu ou não? Essa eternidade está aqui. Mas não está limitado a essa dimensão que nós estamos, né? Por quê? Porque ele é o Pai das luzes. O Einstein, Deus deu uma inteligência fantástica para ele. Porque nenhum homem, se Deus não dera, né? Nenhum homem conseguiria chegar como ele chegou à teoria da relatividade. Que coisa mais maluca. A lei de Newton, de repente, não vale mais. De repente, ele fala que o espaço é relativo. Já pensou? 1 metro aqui, ó, é relativo? Não, 1 metro é 1 metro. Como é relativo? O espaço é relativo. E o tempo é relativo. O tempo, ó, tic-tac, tic-tac, é 1 segundo passando ali. Como é relativo? Irmãos, ele descobriu que o tempo e o espaço são relativos. Não, vocês não querem que eu prove aqui para vocês, não, né? Tá. O único lugar, irmãos, onde não há variação nenhuma, o único lugar onde o tempo não passa, não existe o tempo, que é a eternidade, é na velocidade da luz, que o Einstein descobriu. E Deus é a própria luz.
Deus é o Pai das luzes. Por isso que nele não há sombra de mudança, não há variação, não há tic-tac para ele. Vocês entenderam? Então, ele pode nos dar coisas eternas. Ele pode nos dar dádivas eternas. Ele pode nos fazer receber dons perfeitos lá do alto, tá? Então, versículo 18: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Irmãos, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Então, a palavra da verdade não é um conhecimento bíblico. A palavra da verdade não é uma doutrina. A palavra da verdade, irmãos, nos gera. Tem capacidade reprodutora, né? Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Vocês sabiam disso? Que Deus nos chamou para nós sermos a nova criatura. E a nova criatura, irmãos, será as primícias de toda criatura de Deus. Quando completar essa era, irmãos, quando Deus conseguir nos salvar completamente, Ele então nos tornará as primícias das suas criaturas, no novo céu, nova terra, nova Jerusalém, para toda a eternidade futura, nós seremos as primícias das criaturas de Deus. Não é maravilhoso? Muito bom. Ó Senhor Jesus, vamos lá. Colossenses 1,17. Vocês estão tendo paciência comigo, não? É? Ó Senhor Jesus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Sem ele, irmãos, nós não existiríamos, porque ele é a verdade. Cristo é o centro da circunferência, eu já expliquei isso. Sem um centro não há circunferência. Sem um centro não há círculo. Então, ele é antes e também nele tudo subsiste. Então, sem a verdade, não há nossa existência, não há realidade. Nós dependemos dele. Versículo 5 diz assim, capítulo 1, versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Irmãos, a palavra da verdade aparece outra vez aqui, tá? Muito bem, então, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó, eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Quero mostrar uma coisa para vocês, Colossenses 2,17, tá? Colossenses 2,17, versículo 16 fala assim: ninguém, pois o julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Quer dizer, todas essas coisas foram instituídas por Deus na lei de Moisés, não é isso? Guardarás o sábado, né? No sétimo dia, não poderão trabalhar, não sei o que. Então Deus deu a lei. Mas a lei, irmãos, é a sombra do que é real. Versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Os irmãos entenderam? Todo o corpo aqui tem sombra quando tem luz, não é? Eu estou aqui, eu tenho sombra aqui atrás. Então, a lei é a sombra. Não pensa que a lei é o corpo real. A lei é a sombra. Mas o corpo real é Cristo. A realidade é Cristo. Os judeus hoje correm atrás da sombra.
e veio o corpo, eles rejeitaram. Ó Senhor Jesus. Hebreus 8. Um pouquinho de paciência, tá? Vocês estão aguentando ou não? Um pouquinho de paciência. Acho que vale a pena a gente ter essa fundamentação toda. 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos, ó Senhor Jesus, eu estou dando uma aula para pós-graduados, né? Mas eu estou procurando tornar mais simples possível, né? Vocês estão entendendo? Mesmo para quem está começando, né, essa palavra, eu estou procurando tornar essa palavra acessível para você, tá? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra da majestade nos céus. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu aqui na terra tudo que ele tinha que cumprir. Ele se encarnou, viveu uma vida humana perfeita. Ele foi perseguido, foi injuriado, não é isso? Ele foi difamado, ele foi morto, crucificado, não é isso? Pelos judeus e pelos romanos. Mas ele, graças a Deus, morreu e ressuscitou. E na ressurreição, Deus disse para ele assim: tu és o meu filho e eu hoje te gerei na ressurreição. O homem Jesus foi admitido para dentro de Deus como um filho de Deus. Jesus, como filho de Deus, unigênito, ele já era filho de Deus. Mas Jesus, homem, ainda não havia sido admitido para dentro de Deus, como filho de Deus. Mas em ressurreição, Jesus, homem, foi admitido como filho de Deus, filho primogênito de Deus. E hoje, Deus o levantou, alçou até a sua destra, a sua direita, né? Está sentado na sua direita, e Salmo 2 fala: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por o estrado dos teus pés. Deus prometeu isso para ele. Sabe quando vai acontecer isso? Tudo isso que eu estou falando é preparar para isso. Sabe quando vai acontecer isso? Quando a igreja estiver pronta. Deus está esperando você. Então está esperando a mim. Quando a igreja tiver a realidade de Deus o suficiente, estiver vivendo uma vida de justiça subjetiva, nós estaremos aptos para casar-nos com Cristo. Porque Cristo só poderá vir na sua vinda para a última batalha de Armagedon, para derrotar de vez anticristo, falso profeta e todos os exércitos das nações que se levantarem contra Deus e contra o povo de Deus. Irmãos, casado. Cristo só poderá lutar essa última luta casado. Mas ele vai casar com quem? Com que esposa? Com que igreja? Que ainda está uma criança, que ainda está com rugas, que ainda está com máculas, que ainda está cheio de elementos naturais, cheio de impurezas. Como Deus vai poder casar seu filho com a igreja? Então, queridos irmãos, Deus hoje está preparando a igreja. Por isso Deus disse: espera até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés, porque Deus está preparando a igreja. Deus está preparando você. E essa preparação, irmãos, visa Deus colocar a sua realidade em você. Tá bom, então vou falar só isso. Versículo 2: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Irmãos, o verdadeiro tabernáculo não é o tabernáculo que Moisés erigiu, levantou no deserto. Aquele tabernáculo foi sombra. O verdadeiro tabernáculo, irmãos, está no céu. E Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote do verdadeiro tabernáculo no céu.
Então ali é o corpo real, é a realidade. Aqui é a sombra, tá? Hebreus 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Vocês estão vendo? Existe a sombra e existe a imagem real. Existe a sombra, existe a realidade. E Deus é a realidade, Cristo é a realidade. E Deus deseja colocar essa realidade em mim e em você. Ó Senhor Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 5. 1 João. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Irmãos, essa é uma verdade, é ou não é? A luz, essa luz que nós temos, irmãos, é a sombra. E onde está a verdadeira luz? É Deus. Deus é luz. Isso é sombra. Deus é a luz, certo? Então, Deus é a realidade, irmãos, de todas essas coisas positivas que nós conseguimos ver, porque Ele próprio é isso. Capítulo 4 de 1 João, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus não só é luz, Deus é amor, não é? Versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Irmãos, muitas vezes a gente pensa, eu vou pedir para Deus 1 quilo de amor, um litro de amor, não é isso? Irmãos, Deus é amor, não é que Deus tem um depósito de amor. Ele é amor. Então, quanto mais realidade você tem de Deus, mais amor você tem. Quanto mais realidade de Deus tem em você, mais luz você vive, mais luz você tem. É ou não é? A justiça onde está? É Deus. A santidade? Deus é santo. Deus é justo. Não é? Deus é a glória. A realidade da glória está em Deus. Irmãos, Deus é tudo isso, dessas coisas positivas. Então, irmãos, não é meramente uma doutrina. Deus é a verdade. E Deus deseja, irmãos, que toda essa realidade seja colocada em nós. Tá? Muito bem. Agora, Senhor Jesus. E o fruto do Espírito é essa realidade toda. Gálatas 5, versículo 22. Irmãos, eu tenho que falar isso porque isso faz parte, né, desse contexto. Versículo 5, 22. Mas o fruto do Espírito Deus é a realidade de tudo isso. Amor, alegria, o que mais? Me ajuda aqui. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deus é a realidade disso tudo. Então, se você quer ter essas coisas, não vá buscar nos livros de autoajuda. Eu vou mudar meu comportamento, né? Eu não estou sendo, eu estou vivendo muito irritado com minha mulher. Eu vou daqui para frente, prometo a ela que eu vou mudar. Irmão, não vai mudar não. Você precisa da realidade para mudar. Você precisa de Deus como a verdade para mudar. É ou não é? Senhor Jesus. Lucas 14. Lucas 14. Deus convidou o homem. 16, versículo 16. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia, convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo está preparado. Irmãos, Deus preparou um banquete
toda a graça para o homem poder ter toda a realidade. Irmãos, hoje o homem corre atrás do dinheiro, de patrimônio, de bens, de alegria, prazer no pecado, sabe? O homem escusa-se e cai fora disso, não é isso? Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, né, tal. Irmãos, aí Deus então manda sair pelos becos da cidade, procurar os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, né, tal. Irmãos, Deus, Ele convida todos os que têm sede e os que não têm dinheiro para comer desse banquete da realidade. Deus quer te dar graça para se tornar em realidade, né? Isaías 55 já mostrei para vocês, tá? E, ó Senhor Jesus, vamos já, Efésios 4, 24. Já vou avançando mais para poder terminar. Efésios 4, 24. Esse é um versículo muito importante, porque, irmãos, toda essa realidade vai ser consolidada no novo homem. Quando a gente aprender que no velho homem, irmãos, não há nada de bom para oferecer a Deus. Precisamos aprender a viver no novo homem. E o novo homem, versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade. Essa palavra retidão aqui é santidade. Em justiça e santidade procedentes da verdade. Isto é, é uma definição. A verdade que nós estamos falando até agora é o próprio Deus, é a realidade. E dessa verdade, irmãos, é que procedem, é que se originam a santidade e a justiça e a santidade. Então, a justiça vem de onde? Vem da verdade. Se você não tem a verdade, não tem a justiça. Se você não tem a verdade, não tem a santidade. Vocês estão entendendo? Então a verdade é tudo, irmãos. A verdade é a própria realidade de Deus, tá? Então a verdade é isso. Vamos lá, vamos continuar. Provérbios 12, 17. Provérbio 12, 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Quer dizer, a verdade manifesta a justiça. Vocês estão entendendo? Então, quanto mais nós temos a verdade e temos a realidade, nós manifestamos a justiça. Então, a justiça exterioriza a verdade. Por exemplo, as pessoas querem discutir com você que não há verdade absoluta. E você não discute. Você vai chegar um dia mostrar para ele que, tá bom, então você tem a sua própria verdade, viva essa verdade que você acha que é, e me mostra pelo seu viver. Com a minha verdade, que é Deus, o meu viver vai ser de justiça. Agora, com o viver da mentira, o resultado vai ser o quê? Como está aqui, ó, a fraude. A fraude. Não é? Então, não precisa discutir. Vê o resultado. O resultado da verdade é a justiça. Vocês entenderam? Zacarias 8, 16. Eis as coisas que deveis fazer: falai a verdade cada um com seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Quer dizer, você só vai executar o juízo, a justiça, se você tiver a verdade. Então a verdade é a base para você executar a justiça. E o resultado é a paz. Eu estou ligando pouco a pouco mais coisas. Falei até agora com a verdade, mas a verdade vai ser exteriorizada através do seu viver de justiça. E quando houver justiça, irmãos, vai haver paz. Deus quer trazer a justiça novamente aqui na terra pelo reino milenar, reino de justiça e reino da paz.
tá? Salmo 72, 1 a 3. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Ó Deus, concede ao nosso rei justiça. Julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, e também as colinas a trarão com justiça. Vocês estão entendendo? Então, se o rei julgar com justiça, reinar com justiça, irmãos, haverá paz no seu reino, tá? Então, eu venho trazendo verdade, agora estou na justiça e eu estou na paz, tá? Ó Senhor Jesus. Isaías 9, 6, 7. Isaías 9, 6, 7. É um versículo conhecido porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Nosso Senhor Jesus Cristo veio justamente, irmãos, para trazer um reino de justiça e de paz. Eu vou ler esse mesmo versículo na versão King James atualizada. Por isso que eu trouxe com peso tudo aqui, só para mostrar para vocês aqui, ó. Uma tradução boa. Isaías 6. Você sabe que eu já tenho dificuldade com essa mão direita, e para mim trazer esse peso todo não é fácil não, mas por amor a vocês, eu quis mostrar para vocês, ó, Isaías 9, tá? Vamos ver a tradução aqui. A tradução aqui da King James atualizada. Aqui diz assim: afinal, o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso. É um título só. Conselheiro Maravilhoso. Irmão, Jesus é o conselheiro, o melhor conselheiro, né? Deus diz, quem deu o conselho a ele? Só ele pode ser conselheiro dele mesmo, né? Conselheiro maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, que é o Príncipe da Paz. Ele será, presta bem atenção, versículo 7, a tradução está melhor aqui, eu acho, melhor para compreensão. Ele será descendente do rei Davi. Quem é? Jesus. Ele será o descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. Irmãos, o reino de Cristo, no reino milenar, terá plena paz. E as bases do seu governo, presta atenção, as bases do seu governo serão a verdade e a justiça. Vocês não entenderam? Por que o seu reino, haverá paz? Porque a base do seu governo, irmãos, é a verdade e a justiça. Desde agora e para sempre. O zelo de Javé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. O Senhor vai levar a cabo isso. Ó Senhor Jesus. Eu vou ter que correr um pouquinho mais. Isaías 32, versículo 17. 32, 17. Versículo 1 fala assim, 32. Eis aí está que reinarás. Como é que é? Eis aí está que reinará um rei com justiça e retidão, governará príncipes. Tá? E no versículo 17.
o efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Eu vou ler também no King James atualizada este versículo para compreensão um pouco melhor. 32, Isaías 32, Senhor Jesus. O fruto da justiça será paz. Olha só, o fruto da justiça será paz. Eu comecei a mensagem quase toda falando da verdade. Deus é a verdade, Deus é a realidade, Deus quer colocar a verdade em você. O próprio Deus, Ele quer ser a verdade em você. Agora, você tendo a verdade, você vai manifestar justiça. E você praticando a justiça, vai ter a paz. Não tem paz na sua casa? Porque está faltando alguma coisa. Então, vamos trabalhar com a justiça. Muito bem. Então, o fruto da justiça será paz. E a obra da justiça proporcionará tranquilidade e segurança eternas. Irmãos, a obra da justiça proporcionará tranquilidade e segurança eternas. Irmãos, esse reino jamais acabará. Porque esse reino é fundado sobre a verdade e a justiça. E haverá paz. Ó Senhor Jesus. E não só isso. Tem mais um item. Romanos 14, 17. Ó Senhor Jesus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você tem a verdade, você tem a realidade de Deus, Deus é realidade para você, haverá então justiça. E você tendo a justiça, você terá paz. Tendo a paz, terá alegria. Verdade, a justiça, a paz e a alegria. É nessa sequência, certo? Ó Senhor Jesus. Então, agora eu vou, Senhor Jesus, tem um Tiago 3, 18, vocês leem em casa. Tem 2 Timóteo 2, 22, segue a justiça, a fé está com os que de coração porém invocam o Senhor. Vocês podem ler em casa, não ter tempo de terminar. Eu vou já tentar terminar em Apocalipse 19, tá bom? Vamos lá para 19. Apocalipse 19. Ó Senhor Jesus. Uma vez que nós, individualmente, não estamos desprezando a palavra que o Senhor está nos dando como na era da graça. Nós estamos recebendo cada palavra, irmãos, com seriedade. Estamos extraindo toda a realidade possível que está na palavra para ser a nossa realidade. Esse é o segredo número 1. Eu estou falando para os vencedores. Quem não quer ser vencedor, essa palavra a ele não interessa, né? Porque ele já garantiu novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Mas quem quer ser vencedor, é esse preço que se paga. Eu estou falando para quem quer ser vencedor, tá? E quem quer ser vencedor precisa ter uma veste. A segunda veste, como eu disse na semana passada. Versículo 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesma já se ataviou. Irmãos, a esposa já se ataviou. Quer dizer, o Senhor está esperando esse momento. Ó Senhor, eu não queria perder tempo, mas vou ter que voltar um pouco para... Vamos voltar um pouquinho para Efésios 5. Vamos lá. Eu li, mas acho que vale a pena. Na semana passada, né?
Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo, ele ama a igreja, amou a igreja, para que se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra. É a palavra que vai trazendo a realidade, a verdade, e vai nos purificando, limpando-nos, irmãos, de toda impureza, toda velhice espiritual, todo homem natural, não é? E para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Deus está ansioso por esse momento, irmão. Sabe quem está, se alguém está atrasando, quem está atrasando é a igreja. O final dos tempos. Porque as coisas do mundo secular seguem a realidade da igreja. Conforme as coisas espirituais andam, as coisas seculares também andam. Vocês entenderam? Então Deus está esperando esse momento que a igreja possa se tornar uma igreja gloriosa. Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ó Senhor Jesus. Versículo 32, grande esse mistério, mais uma refiro a Cristo e a igreja. Vamos lá para Apocalipse 19. Meu tempo está acabando, vamos lá. Ó Senhor Jesus, versículo 8, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Irmão, que são as vestes? Na semana passada eu comprovei para vocês que as vestes são as nossas justiças. Aqui diz assim, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A primeira vestidura, quando nós cremos em Jesus, para nós podermos ser recebidos na presença de Deus no palácio, em preparação para o casamento do rei, vocês se lembram de Salmo 45? Deus então precisou nos dar o primeiro vestido. E essa primeira veste é Cristo como a nossa justiça, é ou não é? Deus nos revestiu de Cristo, com a pele do cordeiro. O cordeiro de Deus morreu na cruz, e com a pele de cordeiro Deus nos cobriu. Cristo se nos tornou da parte de Deus a justiça. Ele é a nossa justiça objetiva, para podermos viver a vida da igreja e estarmos na presença de Deus. Mas para a festa do casamento, a igreja gloriosa, para se casar com Cristo, irmãos, precisamos da segunda veste. E essa segunda veste nós vamos viver atos de justiça feitos por nós. Por termos a realidade no interior, nós vamos viver uma vida de justiça no exterior. Vocês estão me entendendo? Por isso, irmãos, ó Senhor Jesus, eu vou ter que correr um pouquinho. Lucas 12, vamos lá para Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12. Vou tentar terminar aqui. Lucas 12, versículo 35. Porque, irmãos, nos versículos anteriores ao versículo 35, ele está falando, na verdade, para os vencedores. Ele está falando, irmãos, se nós queremos ser vencedores, nós não devemos ficar ansiosos pela vida. Nós não devemos, irmãos, como todo mundo, todas as pessoas desse mundo, ficar preocupado com o que haverá de comer, de beber, de vestir-se, como vai ser o dia de amanhã, preocupado com o emprego, preocupado com o seu futuro, preocupado com seus filhos, com os dons. São os gentios que se preocupam com essas coisas. Nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas, porque Deus cuida de nós. O pardal não bate ponto e Deus alimenta. É ou não é? Os lírios do campo, não é? Não procuram vestir-se de uma forma bonita para ter ansiedade de cada dia. Deus o veste de uma maneira espetacular. Então, os filhos de Deus que se preocupam com o reino de Deus, será que Deus não cuida? Não é? Por isso que ele fala assim, não sejam entregues a essas inquietações, está no versículo 29,
Não é isso? Versículo 31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aí o versículo 32 fala com os vencedores. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, não é muito melhor, em vez de buscar o que comer, o que beber, buscar o reino? Porque Ele vai nos dar o reino. Quem busca o reino vai ter o reino. Quem busca comida e bebida pode nem ter comida e bebida. É ou não é? Então vale a pena buscar o reino? Por isso que em seguida, versículo 35, eu que fiz questão de falar isso para dar um contexto. Versículo 35, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Irmãos, vamos precisar andar cingidos e as nossas candeias acesas. O que é isso? Irmãos, antigamente usava roupas talares, vestidos longos, certo? Então, o vestido fica solto. Hoje, no Oriente Médio, nos países árabes, né, andam ainda com aqueles vestidos soltos, não é isso? Então, o que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que o vestido é o que as pessoas veem a minha aparência, veem a mim como eu sou. Mas vestido solto significa que o que as pessoas veem é uma coisa, o que eu sou é outra coisa, porque estão desligadas. Vocês estão me entendendo ou não? Eu preciso ter a realidade daquilo que eu mostro. O meu corpo e a minha veste tem que ser um. Senão, eu estarei só me preocupando com a fachada. Hoje as pessoas do mundo se preocupam com a fachada. Muitos cristãos hipócritas mostram suas fachadas. Mas, irmão, nós não podemos ser assim. Precisamos cingir nossos lombos. E quando você cinge, você então conecta o seu corpo com o seu vestido. Você conecta o que você é com o que você aparenta no seu viver. Vocês estão me entendendo? Por isso você tem que ter no seu ser a realidade. Se você tem a verdade em você, e quando o vestido se conecta com a verdade, você tem a justiça vivida. E não pode manter a luz apagada. A luz tem que estar acesa. Mateus 25, aquelas 5 virgens prudentes mantiveram a lâmpada acesa, que é o espírito humano delas, e mantinham o que? Óleo também nas vasilhas, que é a alma. E as nécias não prepararam, não tiveram a alma transformada, isto é, não tiveram a realidade. Vocês estão entendendo? Ó Senhor Jesus. E essas candeias, irmãos, também são as nossas obras. Mateus 5, vamos lá, Mateus 5. Mateus 5. Versículo 14. O seu procedimento, irmãos, a sua conduta, o seu testemunho para as pessoas, precisa ser a luz. Vós sois a luz do mundo. Quando você tem um comportamento de justiça como a luz, você não pode nem esconder mais a sua conduta. Todas as pessoas vão conhecer, vão reconhecer, vão ver. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa. Irmãos, o nosso comportamento, o nosso viver, irmão, deve ser uma luz que ilumina todos que estão junto conosco. Versículo 16 fica mais claro ainda. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? Vejam o seu conhecimento bíblico. Não, vejam as vossas boas obras.
vejam as vossas boas obras e glorifiquem. Não é elogiam você, não é louvar você, glorificam a Deus Pai que está nos céus. Porque nenhum homem é capaz de viver assim como você vive. Só quem tem a realidade de Deus vive a justiça como você vive. Por isso, ao ver isso, a pessoa dá glórias a Deus. Efésios 6, para terminar, tá? Versículo 11 fala a gente tomar a armadura de Deus, irmão, para a batalha. Nós estamos no meio de uma batalha. E quando você cinge, na Bíblia, quando fala cingir a veste, é para servir a mesa e para trabalhar, também para lutar. Não é? Como é que você vai lutar com a roupa toda solta? Como é que você vai trabalhar com a roupa solta? Como é que você vai servir a igreja, servir os irmãos, servir as pessoas à mesa com a roupa toda solta? Então precisa cingir. É ou não é? Então nós estamos no meio de uma batalha. Batalha espiritual. Não fique sem cinto. Vamos cingir. Mas cingir com o quê? Versículo 14. Estai, pois, firmes. Essa palavra firme, irmãos, está, sabe, quem luta livre, karatê, que seja o boxe, o MMA, que seja, irmãos, é muito importante ensinar, ficar firme com os pés, não é isso? É ou não é? Eu não entendo disso. Quem aqui entende? Quem aqui entende? Não é? Então, a posição dos pés, das pernas, é ou não é importante? Senão você leva tombo, né? Então, assim, e sai firmes, é nesse sentido. E sai firmes. Pronto para a luta? Você está firme? Pronto para a luta? Tá bom. Cingindo-vos com a verdade. Se você tem a realidade no seu corpo e você cinge com a verdade, essa realidade vai ligar com a sua veste e vai viver uma vida de justiça. Vocês estão me entendendo? Cingi-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. É a justiça que vai aparentar, vai mostrar para as pessoas. Do contrário, queridos irmãos, você, ó Senhor Jesus, você será, vou ler uma coisa aqui triste, que é Mateus 23, dá uma olhada, Mateus 23. Se você é aquele que todo mundo aplaude, puxa, esse aqui conhece a Bíblia, esse aqui é legal, esse cara é bom mesmo, não sei o quê, você é o tal, né? Esse é o cara, tal, mas ninguém sabe que você é meramente um sepulcro caiado. Sabe o que é esse sepulcro caiado? Hein? Antigamente não tinha loja de tintas, né? Você vai lá, compra uma tinta de acrílico, uma tinta de látex, uma tinta... Era cal. Derretia cal, sabe? Derretia cal e pintava as casas. E o sepulcro serve para quê? Sepulcro serve para enterrar os mortos e para não ficar tão feio assim, você dá uma caiada, não é isso? Você dá uma caiada, fica bonito, fica tudo branco ali e tal. Irmão, você quer ser o sepulcro caiado? Então vamos ler. Versículo, Mateus 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos. Quantos são assim? Se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Irmãos, se essa for a nossa realidade da nossa vida, não vamos trazer o Senhor de volta. Mas se hoje, irmão, nós buscarmos nos constituir com a verdade,
que tudo aquilo que recebemos de Deus como a graça, seja pela palavra fundamental, seja pela palavra profética, seja pelos livros que a editora Árvore da Vida publica, e seja pelo jornal, seja pelo alimento diário, se nós, ou seja, na leitura bíblica diária de cada um, se nós tomarmos cada palavra como a palavra da verdade, a palavra que contém a verdade, não é a palavra doutrinariamente falando da verdade, não, a palavra que contém a verdade, e você então precisa extrair essa verdade para ser a sua realidade. Quanto mais realidade você vai ter aqui dentro de você, menos sepulcro caiado você vai ser. Não é? Aqueles ossos, aquela podridão que tinha antes, está sendo lavados pela lavagem de água, pela palavra. Está sendo ressuscitado, renovado como vida, como realidade. E a minha vida e a sua vida vão ter uma veste, a segunda veste de justiça. As pessoas, ao olharem para nós, vão ver que eu tenho um cinto de justiça, de verdade. Eu tenho a conexão entre o que eu sou com o meu comportamento, com o meu viver no dia a dia. Irmãos, o meu viver vai ser de justiça. E com essa veste de justiça, será a veste nupcial de Mateus 22, para você ser convidado para as bodas do Cordeiro. E essa veste de linho finíssimo, você estará convidado para a festa do casamento com Cristo. E não só isso, você vai se unir com Cristo, nós vamos nos unir com Cristo como uma igreja gloriosa, e como um só homem, Cristo em nós, vamos lutar contra anticristo, falso profeta, os exércitos das nações que se rebelarem contra Deus, em oposição a Deus e ao seu povo, e nós vamos pisar, ajudar Cristo a pisar no lagar da ira de Deus, na última batalha de Armagedon. Irmão, nós vamos terminar e encerrar esta era, vamos introduzir a era do reino milenar, e os vencedores reinarão com Cristo, serão seus sacerdotes por 1000 anos. Quem quer ser esses? Ó Senhor Jesus, Senhor, abençoa todos que ouviram essa palavra, que essa palavra se torne a realidade de muitos, Senhor. A nossa missão aqui, irmãos, Senhor Jesus, é para agregar e convocar muitos vencedores, muitos, Senhor, que estão buscando a Tua realidade e tem um viver de justiça, para que, Senhor, Teu reino possa vir um dia mais cedo. Por isso, Senhor, prepare a Tua igreja, prepare cada um de nós, então também a todos os que estão ouvindo, assistindo em casa. Senhor, possa abençoar cada lar, cada família, haja realmente entre nós 144 mil vivos, vencedores vivos, por ocasião da vinda do arrebatamento. Senhor Jesus, nós oramos em nome do Senhor. Amém.